Olá. Agora no final desse mês de novembro, a filósofa Márcia Tiburi lançou um texto na TV 247. Esse texto falava sobre aquele adolescente que na cidade do Espírito Santo entrou duas escolas e executou várias professoras, tentou matar outros professores e acabou matando também outros alunos. Nesse, nesse cenário trágico, nefasto, nesse cenário funesto, veio a compreensão da filósofa Márcia Tiburi, alegando que um adolescente não nasce assassino, que um adolescente ele não nasce nazi-fascista, um adolescente não cresce pensando em atirar, em utilizar armas. E esta conduta dele, segundo a filósofa, só pode estar relacionada a um ambiente de ódio criado, né? Criado possivelmente pelos seus pais, que são, segundo as informações, são policiais. E então essa situação toda deveria estar relacionada a esse ambiente de ódio, por ter ele usado na roupa que vestia no dia do fatídico episódio, aquele símbolo nazista, que é a suástica alemã. Então, essa compreensão da filósofa nos leva à seguinte compreensão, que nos remete também a uma ponderação e também, por si só, uma discordância do seu posicionamento, da sua compreensão sobre uma pessoa, mesmo que seja adolescente, ter uma conduta criminosa de um homicida, né? Executou pessoas e não matou por uma circunstância qualquer, aleatoriamente, circunstancialmente, não. Ele executou várias pessoas através de um planejamento. Bom, esses são os fatos que foram desencadeados, que foram apresentados aí, traduzidos pela grande imprensa, e nós vamos fazer algumas considerações a respeito desse posicionamento da filósofa. Nos leva à seguinte compreensão: todo homem potencialmente nasce homicida. Por quê? Existem dois motivos que revelam essa conduta, esse padrão existente na condição humana, que é exatamente os dois instintos que todo ser humano carrega consigo, que é o instinto da perpetuação, que é exatamente se traduzindo pela questão da reprodução humana, né, de manter a espécie, de manter a identidade, né, física do ser humano. Então esse é o instinto da perpetuação. E tem o instinto da preservação. O instinto da preservação ele está intimamente ligado à questão da legítima defesa, da autodefesa, né? Então é eis aí que reside a questão de todo homem potencialmente ser um homicida. Nós podemos ser, qualquer pessoa pode ser um homicida? Sim, obviamente. Se for para defender a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, a sua irmã, o seu irmão, os seus pais, um amigo, e defender a si mesmo, você entra num mecanismo de autodefesa, né? A legítima defesa de um terceiro e a legítima defesa própria. Então esses são os dois instintos, e aí é que leva a condução desse raciocínio, leva à condição humana de que todo homem
preserva esses dois instintos, de perpetuação e o de preservação. Tá? Então, isso aí é uma questão pontual, mas extremamente importante para justificar que qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode se tornar um homicida. Vejo que dentro do Código Penal eu não consigo olhar e não consigo ver nenhum outro crime que não tenha maior complexidade que o crime de homicídio. Porque no crime de homicídio existem razões multifatoriais, existem causas multifatoriais, existem fatores multifatoriais para que haja o desencadeamento de um crime de homicídio. Então, um crime de homicídio por si só, ele pode ser e na maioria das vezes considerado um crime bastante complexo, porque lá está entregue a alma humana, o coração, o cérebro, e aí as razões são múltiplas e não dá para se explicar dessa maneira como a filósofa explicou. Não dá, realmente não dá para uma tacada só definir a razão de um homicídio. Você pode, em uma circunstância, um homem que ficou com ciúme da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa e acabou atacando uma terceira pessoa e vindo ceifar a vida daquela pessoa. Isso aí aparentemente pode ter uma razão, mas se nós formos olhar em particular cada caso, veremos que cada situação são situações estranhas e diferenciadas e que levam uma complexidade muito maior, porque não é simplesmente aquele fato, matou porque estava com ciúme, não se deve analisar de uma forma objetiva um crime de homicídio, de uma forma simples. Então, eu posso até entender e convergir para o entendimento de que, por exemplo, nos crimes patrimoniais, crimes de roubo, crime de furto, eles têm pode ter uma análise, pode ser encontrada uma análise muito mais sociológica. São decorrentes de crises sociais. Um estado onde tem qualquer país, qualquer cidade, onde tem muitos crimes patrimoniais, certamente a presença de uma crise social ela está gravitando naquele ambiente, naquele momento, naquela área, para que hajam muitos crimes patrimoniais, para que haja crime patrimonial. Logo se percebe que anda ao encosto daquela conduta humana uma crise social. Então o crime patrimonial, e aí eu tenho que convergir para o seguinte entendimento, de que o crime patrimonial, a pessoa realmente não nasce e não sai da sua casa, um dia resolve ser um ladrão, vai roubar, vai praticar assaltos no meio da rua. Não, é decorrente porque todo crime, a base maior de todo crime, o sustentáculo, o maior suporte para a compreensão de um crime, de uma conduta criminológica, ela reside numa razão sociológica, numa base sociológica. Para entender o crime é preciso compreender essas razões sociológicas, essa base sociológica. Então não dá para se compreender crime sem antes buscar um fundamento sociológico. Crime patrimonial. Já o crime de homicídio não. Ele é um crime multifatorial, ele é um crime muito mais complexo. Existem razões diversas que vão ser explicadas com cada caso. Então, você pode ver que nessa matemática, uma matemática, digamos assim, que eu gosto de usar esse termo, uma matemática jurídica, matemática sociológica, é simples. Você vai ver numa cidade onde tem
muito emprego, muito trabalho, menor incidência criminal de crimes patrimoniais. Isso parece ser muito óbvio, né? Se todo mundo está empregado, todo mundo está trabalhando, a tendência é que vá cair os crimes patrimoniais. Vai se erradicar ou pelo menos reduzir quase que na totalidade. Já com os crimes de homicídio não é possível fazer essa matemática sociológica e essa matemática jurídica sobre um determinado fato como esse, porque envolve uma complexidade maior. Um homem que mata uma mulher por uma crise de ciúme não está envolto somente a crime ou só o ciúme, né? Se encontra essa razão superficial, mas é preciso ter cuidado com essas análises, porque, por exemplo, um cidadão que desce de um carro e diante de uma colisão com outro cidadão no meio da rua, e a pessoa desce do carro armada e vai atirar numa outra pessoa, você encontra uma razão. Se tem um homicídio, você não encontra uma razão é, lógica, né, digamos assim, mais evidente. Se certamente essa pessoa que se envolveu numa colisão não matou por causa do patrimônio. Não matou porque a pessoa colidiu com o patrimônio dele, que era o carro. Não, ela está certamente com algum problema, né? Ou já tem esse problema. Né? Pode ser um psicopata, pode ser um esquizofrênico, um doente mental, uma pessoa que está com um transtorno psicológico. Então, somente a estudos que vão socorrer o direito numa hora como essa é que podem dar um diagnóstico mais preciso, como a psicologia, como a psiquiatria forense, como a assistência social. Então são ciências multidisciplinares que vão socorrer a ciência jurídica naquele momento, porque não se dá para você definir um ato isolado, ou mesmo que seja envolvendo mais de outras pessoas, não dá para você traçar um diagnóstico, dar uma, dar uma razão suficiente num caso como esse, né? Então você vê uma pessoa ali que matou uma outra, então não dá para você traçar esse perfil, esse diagnóstico e dizer assim, de forma objetiva, que o que motivou o crime foi aquela razão. Ainda que a lei ela estabeleça algumas razões, alguns motivos que nós chamamos de qualificadoras, né, nos crimes de homicídio qualificado, mesmo nos crimes que envolvem, digamos, uma complexidade maior, que são os crimes praticados por milícia, que executam, né? Então a gente tem aí envolto uma complexidade muito grande nos crimes de homicídio. Então, voltando a esta questão do garoto, desse adolescente, a gente pode observar que um garoto desse, um adolescente, que sai com duas armas, usou uma estratégia, um planejamento, se vestiu adequadamente pela cabeça dele, para praticar vários crimes de homicídio. Não, a pessoa está finalizando a vida de alguém, a pessoa está acabando a vida de alguém. Ele não foi lá para assaltar aquela escola, ele foi para eliminar uma vida humana, várias vidas humanas. Então não dá para dizer que ele não tenha um problema, ou melhor, está evidente de que um adolescente como esse, ele tem um problema, ele é um psicopata. Não se pode, assim, não se pode dizer que ele tenha dentro da sua conduta um padrão de esquizofrenia, que ele sofra de esquizofrenia ou de uma doença mental. Porque essas duas divisões, essas duas classificações
do psicopata para o esquizofrênico, doente mental, elas sofrem por padrões de conduta, elas são separadas, elas são divididas, elas se diferenciam por padrões de conduta. Por exemplo, um psicopata, colocando um exemplo como esse garoto, que seja um psicopata, na, ele não tem, ele não rompe as barreiras com o mundo. Ele não consegue, ele não rompeu as barreiras. O psicopata não consegue romper as barreiras com o mundo. Ele se relaciona com o mundo. É diferente do doente mental. E o psicopata não, ele vai, ele se relaciona, ele tem uma vida normal, ele pode ter uma vida normal, ele pode sair para trabalhar, ele pode voltar, ele pode ir estudar e voltar, como o caso desse garoto. Então, esse garoto, no caso, ele tinha uma atividade normal, ele estudava, ele brincava, jogava bola, segundo a própria filósofa também colocou essa situação de que ele jogava bola, né, e de que uma pessoa que joga bola que não pode ter transtorno psicológico para chegar ao ponto de matar uma outra pessoa. Não, o que ocorre na verdade é que o psicopata ele pode matar, mas ele sofre dentro dele, com as suas condutas uma insensibilidade com a vida humana. Ele não tem nenhum tipo de compaixão, ele não tem nenhum tipo de misericórdia com essa pessoa, ele é insensível com a vida humana. Nós temos aí variados casos que se propagaram no mundo de noticiário da imprensa, no Brasil, inclusive vários casos, como o caso da Suzane Richthofen, que participou, né, foi ativamente e foi uma coautora, melhor dizendo, do homicídio dos pais. Então ela é uma pessoa que é altamente insensível com a vida humana. E os relatos da investigação diziam que ela estava na escada escutando aquelas pauladas na cabeça dos pais. E ela é uma pessoa insensível com a vida humana. Então ela está no grau, tudo indica que ela está no grau de uma psicopata, né? Assim como esse garoto também, tudo indica que ele está no grau de um psicopata, tudo leva a crer isso, mas é preciso que a psicologia, a psiquiatria forense, é ela que vai traçar esse diagnóstico com maior precisão. O mundo jurídico fica bebendo na fonte, fica se auxiliando dessas informações, dos laudos médicos, para se ter uma precisão melhor da conduta, do comportamento, do perfil psicológico desse adolescente. No Código Penal brasileiro, o adolescente ele tem o caráter, ele tem o binômio biopsicológico, a formação do adolescente. Por isso que ele não é considerado, ele não tem a capacidade de entender e querer o caráter ilícito de uma ação, é exatamente por conta disso, por causa desse binômio biopsicológico. Ele não tem formação orgânica suficiente e nem capacidade mental para entender e querer o caráter ilícito de uma ação. Então é por isso que ele se exclui dessa condição, passa a ser julgado como ato infracional a sua conduta, e existe uma diferenciação de pena, né, o tipo de tratamento é totalmente diferente de um adulto. Na minha compreensão, um adolescente que utiliza uma arma, que pega uma arma de fogo, duas armas de fogo, se veste com a suástica alemã, com o uniforme da suástica alemã, vai até uma escola, mata vários professores, mata vários alunos que fossem colegas ou não dele,
mas essa pessoa planejou. Então ela tem a compreensão, ela tem o dolo com relação à questão de matar, de executar alguém. O fato é que a nossa lei não entende dessa maneira. Mas existem os nossos avanços sociais, que vão demonstrando que os avanços sociais estão em desconformidade com a lei. Existe, na verdade, um descompasso entre os avanços sociais e a lei. É isso que faz ainda o legislador, que tornou, através da Constituição de 88, como cláusula pétrea, a questão da maioridade penal. Então, esses são umas considerações de uma forma geral que nós entendemos sobre esse fato, e eu me senti na obrigação de poder participar e fazer essas considerações em relação ao texto que a filósofa publicou na TV 247, do qual eu tenho total discordância em relação às suas colocações, porque realmente o adolescente ele sofre de algum transtorno mental, ou ele pode ser considerado um psicopata. Ele não matou por uma circunstância, ele não matou por uma ocasião, não, muito diferente. Ele planejou, então ele sofre realmente de um transtorno emocional profundo, que pode ser desencadeado pela condição dele de psicopata. Então eram essas considerações que eu tinha para fazer a respeito desse assunto, e espero ter colaborado, e convido vocês todos a se associarem ao canal, a participarem, a darem as suas opiniões e deixarem um like se assim desejar. E o importante é todos participarem e se associarem ao canal.